Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o Almanac Premier Marvel número 4 da RGE. Esse almanac aqui, que é do tempo que o Super Nescau era energia que dá gosto, né? Na verdade, o Nescau ainda continua, né? Existindo aqui, só que com outra embalagem. Bem, esse almanac aqui é de 1982. Tá? A gente vê aqui a propaganda também do Almanac do Fantasma aqui, né? E também tem outras histórias aqui, ó. Você tem o Homem-Aranha, né? E o Mortadelo e Salaminho. Bem, mas nós vamos nos concentrar aqui em uma das histórias desse almanac, tá? Que essa revista é uma coletânea de histórias. A semelhança do que eram Heróis da TV e Super Aventuras Marvel na editora Abril. Então, o Almanac Premier Marvel, ele tinha várias histórias de personagens diferentes, mudavam a cada edição. Né? Aqui temos o Cavaleiro de Prata, que é o Cavaleiro da Lua, que a RGE traduziu com esse nome aqui, que não tem a ver com o original. Né? Depois a Abril ela fez uma tradução mais correta, né? Que o personagem é o Moon Knight, né? Que é realmente o Cavaleiro da Lua. Né? Mas aqui inventaram de colocar o Cavaleiro de Prata. Também tinha uma história aqui da Satana, tá? Filha do demônio, que é uma das filhas de Satã no universo Marvel, né? Ele também tem outro filho, que é o Daimon Hellstrom, né? Ela é uma parte das personagens da linha de terror da Marvel. E a história principal, pelo menos de destaque na capa aqui, é da linha What If, né? O que aconteceria se, que é o que aconteceria se o Doutor Destino fosse um herói. Tá? Mas nenhuma dessas histórias é que me interessa nesse momento aqui. Na verdade, a história que me interessa aqui é a história do Ron. Tá? E aí essa história que eu vou falar a partir de agora. Tá? Então essa aqui é a história em que o Ron enfrenta o Incandescente. O título aqui, ele é a tradução literal do original. Né? A história original é The Fire, the Friend and the Foe. Né? E aqui é o fogo, amigo e o inimigo. Nas histórias anteriores, né, o Ron havia chegado ao planeta Terra e foi recebido com violência, né, porque ele foi tratado como se fosse um invasor alienígena assassino, que ele não é. Mas o problema é que o seu neutralizador dá a impressão que ele está desintegrando pessoas. Né? E a maioria não sabe que o que ele faz é banir espectros para o limbo. E os espectros, eles criaram um inimigo à altura dele. Né? Porque o Ron ele enfrentou as Forças Armadas dos Estados Unidos e elas não deram conta dele, né? Então o pessoal usou lança-chamas, bazuca, míssil, fuzil, tudo que foi possível ali e não conseguiu deter o Ron. E a polícia nem se fala, né? Então, não tem nem condições. Aí o que aconteceu, né? Os espectros pegaram um ladrão que acabou vendo o Ron em ação. E esse ladrão pensou que o Ron tinha assassinado uma pessoa, mas ele era um espectro que ele havia banido para o limbo. Esse ladrão, o Arc Striker, ele foi cooptado pelos espectros, que ele não sabia que eram espectros, né? Ele foi cooptado por pessoas que se apresentaram como agentes da SHIELD, do Pentágono, e fez uma proposta para ele, porque ele estava preso, né? Ele ganharia sua liberdade desde que ele se submetesse a um treinamento, né, e a uma operação para se tornar um combatente capaz de derrotar o Ron. Né, que eles apresentaram como um inimigo, confirmando, né, o que ele percebeu visualmente do Ron. Né, que para ele o Ron era um robô assassino, tinha matado um homem inocente numa fábrica e depois matou policiais inocentes. Na verdade eram espectros que estavam na forma de policiais. O Ron ele localiza um covil dos espectros nos arredores da cidade de Clairton
E ele vai até lá e começa a despachar todos os espectros para o limbo, até que ele é atacado por Arc Striker, que está usando uma armadura de cavaleiro espacial. E é uma armadura de alguém que o Ron conhece, né? Alguém que o Ron conhecia, né? Como o Incandescente. Ele tem poderes de manipular chamas, né? Alguma coisa parecida com o Tocha Humana, mas essas chamas parecem um fogo vivo. Aqui nós vemos o Ron e o Arc Striker, como Incandescente, lutando nos ares. Eles se elevaram aqui nos arredores de Clayton e estão lutando nos ares. Bem, a batalha ela é intensa, né? O Arc Striker ele usa os seus poderes ali, os seus novos poderes ali, sem piedade, né? O Ron sente dor, né? Mas ele não será vencido facilmente, né? Ele reage contra o Arc Striker, né? E ele fala ali, ó, eu jurei não destruir formas de vida inocentes, né? O Ron ele não tem intenção nenhuma de matar, mas ele adverte ali o Incandescente para se render, né? Antes que seja tarde. Mas o Arc Striker está bastante confiante dos seus poderes, né? Ele cria ali uma bola de chamas e lança contra o Ron, né? Mas o Ron neutraliza, né, a bola com o seu neutralizador. O Arc Striker avança, né, com tudo contra o Ron e quer derreter a armadura dele, né? O Ron fica preocupado, né, porque essa armadura, ele fala que ela controla o fogo vivo, que é a fonte de energia mais poderosa de Galador. Enquanto isso, o que está acontecendo em outra parte ali da cidade, né? A Brandy Clark, a garota que Ron encontrou pela primeira vez, a primeira terráquea que ele encontrou, ela foi sequestrada, literalmente, por dois caras que falaram que eram agentes federais, né? Mas é mentira, eles são espectros, né? E eles pegaram ela porque ela sabia quem o Ron era de verdade, né? E aí a intenção deles era se livrar dela, na verdade, né? Bem, eles acabaram passando pelo lugar onde o Ron e o Incandescente estavam se enfrentando. E nessa hora, um dos agentes ele utilizou um aparelho, né, de comunicação que a Brandy viu que era alguma coisa, sim, muito estranha, né? Não parecia ser da Terra, nada que ela reconhecesse. E aí ela, nessa hora, falou, vocês não são agentes do governo, vocês são espectros. E aqui é engraçado, na tradução da RGE, eles traduziram o nome dos espectros de maneira literal. Porque no original em inglês, né, o termo para esses alienígenas, inimigos do Ron, é Dire Wraiths, né, que seriam espectros medonhos. E aí aqui na RGE chamavam espectros medonhos, literalmente. Mas quando eles quando as histórias do Ron foram para Abril, a Abril tirou o medonhos, ficou só espectros. Tá? Bem, a Brandy agarra o volante do carro e ela consegue fazer o carro perder o controle por algum momento, né? Ela tenta lutar ali, mas um dos agentes coloca um pano ali embebido em clorofórmio para fazer ela desmaiar. E eles continuam. Só que eles estão sendo seguidos, né? Porque o namorado da Brandy Clark, Steve Jackson, ele viu ela sendo levada e ele foi atrás dos dois. E ele está, por enquanto, seguindo o carro, né, dos dois. E a batalha do Ron contra o Incandescente continua, né? O Ron não quer lutar, como sempre, né? Ele não gosta de violência, apesar de todo o poder e equipamento que ele tem. Ele não quer, na verdade, usar a força de forma desnecessária. Ele tenta dialogar com o seu adversário, né? E ele se contém inicialmente ali. Ele leva um golpe tão poderoso ali do Incandescente que o fogo vivo ali paralisa temporariamente os circuitos do Ron. Ele acaba caindo numa queda livre, né? Aí acaba formando até uma cratera perto da mina abandonada que os espectros utilizaram para um covil. E ali, quando os espectros veem o Ron meio desorientado, eles partem para cima dele, né, atirando. Só que ele não está indefeso, né? Ele reage imediatamente, ele invoca o seu neutralizador e despacha os espectros para o limbo. Quando o Incandescente chega e vê aquela cena, assim, para todo mundo, exceto para o Ron, a imagem que
que aparece é o de pessoas sendo desintegradas. Né? Eles não veem os espectros voltando às suas formas originais e indo para outra dimensão. Né? E o Arc Striker vê isso e fala, chama o Ron de assassino miserável. Né? Lembra-se do que ele viu na empresa Laserium, uma empresa de laser que ele estava assaltando, porque ele era um ladrão, né? E ele viu o Ron aparentemente desintegrar o gerente da fábrica. Né? Depois ele se lembra ali de quando ele foi para o Defesa, em Washington, e que eles ofereceram a chance dele acabar com o Ron. Né? E aí apresentaram para ele a armadura do Incandescente. Bem, e aí estava ele, né? Agora usando a armadura e os seus poderes contra o Ron. Né? O Ron tenta explicar que ele, o que ele fez ali foi banir pessoas, espectros para o limbo, ele não matou ninguém. Né? E aí o Ron começa a perder a paciência, né? E aí ele resolve usar o seu neutralizador contra o Incandescente. Ele acerta o Arc Striker. E aí o Arc Striker ele urra de dor, ele fala, eu sinto, né, mesmo através da armadura. E aí o Ron fala, não é através da armadura, humano. Sente a dor produzida pelo raio com a sua armadura. Eu disse que você não era um boneco nas mãos dos espectros. Foram eles que lhes deram essa armadura. Mas ninguém veste uma armadura como essa. A pessoa se funde com ela. Você está biologicamente adaptado a ela. Os espectros lhe deram uma força além dos seus sonhos. Mas fazendo isso, roubaram sua humanidade. O Ron tá falando que o Arc Striker estava pensando que ele estava vestindo a armadura como uma roupa. Mas não, os espectros fundiram ele. Ele é um ciborgue agora. E o Arc Striker fala, não, eu sou um ser humano, né? Eu não sou como você. Reconhecendo que o Ron é um ciborgue, ou chamando ele de máquina, né? E ele atira contra o Ron. Aí o Ron, né, urra de dor, tenta se conter ali, né? E a história volta para a estrada, onde o carro com a Brandy Clark está sendo seguido pelo Steve Jackson, que agora começa a emparelhar o carro. Steve Jackson emparelha o carro, né, com os sequestradores da Brandy e grita, o que vão fazer com a minha garota? Né? A resposta do espectro que está dirigindo o carro é acelerar. Né? O Steve continua seguindo eles. E aí um dos espectros atira, e aí o Steve vê o raio saindo, né, e ele percebe que não é uma arma da Terra aquilo ali, né, e ele começa a acreditar no que a Brandy disse, né, na história do Ron, que ele achou que era loucura no começo. E aí ele fala, o inimigo está aqui, por não acreditar em Ron, eu os ajudei sem saber, né. E aí ele continua a perseguição, né, mesmo sendo atacado. O espectro vai atirar novamente, mas a Brandy, ela estava fingindo que estava desacordada. Né? A Brandy é técnica de laboratório, né, e aí ela fala que ela reconheceu o cheiro de cloroforme e prendeu a respiração. Né? E aí ela fingiu esperando uma oportunidade, né, e a oportunidade parece estar chegando. A história volta para a batalha do Ron contra o Incandescente. O Ron agora está começando realmente a perder a paciência. Né? O Incandescente envolveu ele com fogo vivo, né? E o Ron agora, ele fala que o circuito dele foi reparado, né? Ele conseguiu se adaptar agora ao ataque. A sua armadura baixou a temperatura externa, e aí agora ele está agarrando esse fogo vivo como se fosse um laço, né? E ele começa a girá-lo, e ele cria um disco e lança contra o Incandescente. Né? E ele parte, ele aciona os seus jatos e parte. E o Incandescente, ele vai atrás do Ron. Só que isso era uma armadilha, né? O Ron não estava fugindo. Ele subiu, esperou o Arc Striker subir também e desceu em seguida, acertando o Arc Striker com os pés. E aí ele está tentando convencer o Arc Striker de que ele não é mais humano, ele agora é um ciborgue. E o Arc Striker não quer aceitar. Aí o Ron, ele, né, dá uma porrada logo no Arc Striker e joga ele na estrada, né, bem na frente do carro onde a Brandy está. Quando ele cai no chão, isso causa uma explosão, né, e o brilho acaba atrapalhando o espectro que dirige o carro. Né?
E aí, quando isso acontece, a Brandi aproveita para lançar um dos espectros na estrada, né? Ela atira ele, que não estava esperando por aquilo, e aí o Steve Jackson, que vem ali em velocidade alta, não consegue desacelerar, frear, acaba atingindo um dos espectros. Enquanto isso, a Brandi luta contra o outro que está no volante, né? Ela consegue fazer ele perder o controle do carro e o carro colide contra a ribanceira, né? O Steve corre até lá, ele consegue retirar a Brandi, ela está consciente, né? E não se feriu ali, mas o chofer quebrou o pescoço, né? Porque a gente vê que a batida foi bem do lado dele. E aí, né, uma vez morto, uma transformação acontece. Elas veem ali o chofer deixar a sua forma humana, assumir uma outra forma fantasmagórica, né, uma pele branca, com um aspecto ali de um fantasma, e ele vai lentamente se transformando em cinzas. E aí o Steve percebe que a história da Brandi e do Ron é verdade. E eles estão ali, bem perto do Ron, que agora está ali falando com o incandescente, né? Ele vai contar a história da pessoa que era dona daquela armadura antes. E ele fala, né, de 200 anos atrás, né? 200 anos antes, né? Quando ele tinha um amigo chamado Caras, né? Um dia os dois foram nadar em Galador, né? A correnteza estava forte ali no rio, mas mesmo assim o Ron ele pulou, só que não conseguia ficar à tona, estava quase se afogando, quando o Caras o salvou, né? E aí, e isso foi, né, um momento assim que marcou a amizade entre os dois, né? E essa amizade continuou até quando eles se tornaram cavaleiros espaciais, né? Aqui eles mostram os dois antes de se tornarem ciborgues, olhando as armaduras, as quais eles seriam fundidos, e depois, no grande dia da Batalha de Galador, quando os cavaleiros espaciais eles se defrontaram contra a frota dos espectros que vinha para atacar o seu planeta. Então agora aqui estavam os dois, Ron e o incandescente, Ron e Caras, né, juntos aqui, prontos para a batalha. Só que Caras não esperou os seus companheiros e partiu sozinho para o ataque, né? O Ron advertiu ele, mas já era tarde, né? E aí ele depois acabou envolvido na batalha, né? Era uma batalha bastante desigual, o número de naves dos espectros muito superior ao número de cavaleiros espaciais, mas mesmo assim eles venceram. Só que quando acabou a batalha, o Ron nunca encontrou o seu amigo, né? E o incandescente fala que não acredita em nenhuma palavra que o Ron está falando, né? E fala que o monstro como ele não tem amigos. Aí o Ron fica bravo. O Ron fica bravo e fala, mentiroso. Ele soca o Arc Striker. O Arc Striker tenta agora, né, usar os seus poderes, mas agora o Ron, ele está nervoso. E agora ele não está parando mais, nem se detendo, né? Antes ele estava se contendo ali, né? Agora ele não se contém mais. O que mostra o quão poderoso ele é, né? Ele parte para cima do incandescente e vai socando ele, né? Socando, e agora o incandescente está sentindo dor, né? Ele fala, eu estou sentindo dor em todo o meu... Né? Aí ele para, não, né? Ele percebe que está sentindo dor no corpo dele. E o corpo dele é a armadura, né? Ela é o corpo dele agora. Aí o Ron continua socando, né? Socando e fala, igual a mim não, né? Você apenas descobriu que eu falei a verdade. Está ligado para sempre à armadura do incandescente, né? Enquanto não se voltar contra aqueles que serve, nunca será como Ron, né? E aí o Ron para, né? O Ron para porque o incandescente agora está bem machucado, a armadura está bastante destruída, né? E ele fala, minha diretriz dos Galadorianos sempre será valorizar a vida. E hoje eu quase matei um humano. E o Steve Jackson, que estava ali acompanhando junto com a Brandi, fala, mas ele ia matar você, né? Aí a Brandi fala, derrotou um inimigo que os espectros mandaram para pegar você. E o Ron fala, a vitória foi quando controlei meu desejo de matá-lo. Se ele tivesse morrido em minhas mãos, eu teria me transformado no assassino que ele pensava que eu fosse. Sabedoria do Ron, né? E aí o Arc Striker se levanta, né, cambaleante ali, olhando, né, para suas mãos agora, percebendo, né, que ele foi enganado e ele perdeu a sua humanidade.
Então essa história aqui é do Ron, né? Sua batalha contra o incandescente, publicada aqui no Brasil no Almanac Premier Marvel, número 4. É isso aí.